Outro aspecto que Caio Fábio desconhece é exatamente isso. Havia sim evidências que os 4 evangelhos eram conhecidos juntos. Nós podemos ver isso, por exemplo, no ano 170 da era cristã, Taciano, que era um sírio, ele fez uma harmonia dos 4 evangelhos no ano 170. Então, para alguém fazer uma harmonia dos 4 evangelhos, uma harmonia, só pode ser conhecido esses 4 evangelhos. A igreja conhecia os 4 evangelhos desde os anos 170. Irineu, bispo de Lyons, no ano 180, no escrito dele, Advertência a Heresias, o capítulo 3, 11.8, ele diz o seguinte, ele coloca o seguinte que eu vou colocar aqui para vocês. Pois assim como há 4 quadrantes no mundo em que vivemos e 4 ventos universais, e como está a igreja disseminada sobre a terra inteira, e o evangelho é o pilar e fundamento da igreja e o sopro da vida, assim é natural que tivesse 4 pilares, infundindo a imortalidade de cada quadrante e comunicando nova vida às humanas criaturas. Donde é manifesto que a palavra, o arquiteto de todas as coisas, que se assenta sobre os querubins e a tudo sustém e unifica, havendo-se manifestado aos homens, nos outorgou o evangelho em forma quádrupla, mas integrado por um só Espírito. Nesse caso, queridos, está claro com o testemunho de Irineu, o testemunho de Taciano, que era conhecido os 4 evangelhos, sem falar nos lecionários, no começo do 2º século, que eles citavam os 4 evangelhos e outros pais da igreja. Vamos dar continuidade ao que Caio Fábio está falando, né? Vemos quase uma história do Brasil inteira sem essa Bíblia junto. Isso foi Constantino, meu amigo Nicodemo. Não houve nada disso antes. Sabe qual era a briga no Evangelho entre a comunidade dos discípulos? Não. Que se eram só esses 4 aqui, ou se deviam em colocar outros evangelhos que foram aparecendo no 2º e no 3º séculos. De modo que a briga nos dias de Constantino foi a seleção de evangelhos que iriam entrar. E aí veio a história de que, como ele disse ali, qualquer pessoa, vocês aqui são judeus ou foram criados judeus, no Ocidente. Porque Jesus, se não tivesse um judeu perto dele, você vê Jesus citar Abraão para o centurião? Jesus citou sim, Caio Fábio, Abraão para o centurião. E nós vamos ver isso no texto bíblico que está aqui. Vejam bem, em Mateus capítulo 8, verso 10, diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, notem, Jesus está falando ainda ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. Então, Caio Fábio, mais uma vez, ele não conhece a Bíblia, como vocês podem perceber. E a Cirofinícia, você vê Jesus dizer para o gadareno lá de Gadara, de uma terra pagã, olha, você tem que andar com a gente, ser discípulo, aprender o Velho Testamento, decorar tudo, os Salmos, e aprender o meu Sermão do Monte, vou mandar repetirem para você todo dia, e você vai seguir a Pedro, a Tiago, a João, vou determinar, Bartolomeu vai grudar em você, e para você não se perder. O que aconteceu? Mas em Atos 2, você sabe que os... Não, mas vamos terminar a primeira tempo. história, depois você entra em Atos 2. O que aconteceu com o gadareno?
seguiu a vida. Jesus disse não, ele pediu, Senhor, permite-me estar quero te seguir. contigo. Isso. Ele disse não, volta para os teus, para os da tua própria casa, e conta a eles tudo o que Deus fez por ti. Não teve uma alusão a não falte a sinagoga, que o cara nem judeu era. Não teve nada disso. E Jesus cria em Jesus. Jesus cria no Espírito Santo. Jesus cria na palavra que ele falava e no que ela produzia. Nota o que ele falou. Jesus cria em Jesus. Essa expressão, esse jogo de palavras, está completamente errado. A fé inclui uma dependência de algo ou de alguém. Jesus não precisava depender de ninguém. Ele é totalmente soberano. A palavra, se você olhar no texto, a cura do cego foi segundo a palavra de Jesus. Jesus é a própria palavra. Ele é o próprio Deus. E vejam que ele falou, entre aspas, Jesus cria na palavra que ele falava e produzia. Mas como nós podemos saber as palavras de Jesus hoje? Somente através das Escrituras do Novo Testamento. É isso que o reverendo Augusto Nicodemos falou e tentou demonstrar que quem nega isso age com uma forma patética, certo? E como sabemos as palavras de Jesus se não for pelas suas próprias palavras? Depois, vejam bem, se Jesus disse ao homem gadareno para voltar porque Jesus foi rejeitado pela cidade de Gadara, e Jesus pediu para que ele fosse um testemunho naquela cidade, nós podemos inferir que aconteceu como a mulher samaritana, que Jesus falou com ela, ela foi à cidade e voltou com testemunho e com pessoas para querer ouvir a palavra de Jesus. É claro, é bem claro que Jesus não estava dizendo para aquele homem e ficar independente. E é claro que essas pessoas, se elas foram eleitas, se elas foram tocadas, elas iriam buscar os discípulos, elas iriam buscar os apóstolos, como aconteceu na ressurreição de Jesus, que havia 500 pessoas vendo o Senhor, a ressurreição do Senhor Jesus, e nós podemos dizer que essas pessoas estavam incluídas, né, nessa multidão, porque aqueles que querem ouvir de Jesus vão atrás, vão procurar buscar o Senhor. Então essa ideia dele que não se sabia, que não buscaria mais e que ficaria naquela palavra de Jesus, que realmente é a palavra de Deus, e o que ele viu ali foi necessário para que as pessoas crescem, não significa que eles ficariam somente com isso. Das pessoas. E o que o texto do Gadareno diz? Retirando-se ele, foi por todas as 10 cidades, as Decapólis, pregando o evangelho a todas as pessoas e dizendo o que Deus tinha feito por ele e como a misericórdia de Deus o alcançara. É assim o tempo todo, você não vê uma recomendação diferente. Você vê em Atos 8. Você vê... O eunuco, que era um cara castrado, que tinha um problema sexual grave, batizado. Iria reunir um concílio para saber se batizavam ou não batizavam um cara castrado com peitinho de mulher, porque cortou o pênis, os órgãos, os hormônios mudam, a voz se altera. Muitos dizem que era homossexual, alguns dizem. O peitinho cresce, a bundinha aumenta, a cintura fina. E lá estava o cara, tinha ido adorar a Deus em Jerusalém. Bem, vejam o que Caio Fábio está dizendo. Ele está dando a entender que o eunuco tinha um aspecto afeminado porque ele foi castrado. Mas isso é somente na cabeça homossexual de Caio Fábio. Porque a castração naquela época não incluía os testículos. E também é conhecido, por vários artigos científicos, que o hormônio da testosterona
diariamente renovado no homem. É verdade que ele pede testosterona, mas não o suficiente para crescer os seios, para crescer, como ele falou, entre aspas, a bundinha, a voz. Não, não. E aqui eu vou colocar uma foto de alguns lugares onde pessoas são castradas, né, pela sua própria religião, e você vê que não há mudança. Eu vou colocar aqui. E água. O que impede de ser batizado? E Filipe disse nada. Desceu, batizou. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, que foi aparecer em Asdod, ou Azoto. Bem, também eu preciso explicar que ele fala que Jesus é a chave hermenêutica. Eu preciso explicar qual é a intenção de Caio Fábio quando ele diz que Jesus é a chave hermenêutica. Vejam bem, quando o Caio Fábio diz isso, ele demonstra, ele quer dizer que nós só podemos aceitar alguma coisa se Jesus ensinou claramente nos evangelhos. Porque o que Jesus não ensinou nos evangelhos, nós não devemos aceitar. E isso ele quer se resguardar exatamente porque ele defende o homossexualismo e quer também resguardar o seu filho que é homossexual. Então ele, para se resguardar disso, ele passa por cima do ensino de Jesus, capítulo 19 de Mateus, sobre isso, que Deus criou homem, mulher, macho e fêmea, né? Mas ele usa a questão do eunuco para dizer que Jesus estava falando de alguma forma do homossexualismo, e aí então ele diz que Jesus é a chave hermenêutica, porque aquilo que Jesus não ensinou claramente, nós não devemos aceitar. Muito bem, então eu vou colocar um texto de 1 Coríntios, aqui. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Notem bem que aqui só tem uma referência desse pecado, que é no Velho Testamento, em Deuteronômio. Jesus Cristo não falou claramente disso, do incesto, de alguém possuir a mulher do seu próprio pai. Então, para Caio Fábio, isso é perfeitamente legítimo, porque Jesus é a chave hermenêutica e Jesus não ensinou claramente isso. Então vejam que ele confunde o tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo, claro, a mensagem da cruz e a história da cruz. Mas Jesus não pode ser a chave hermenêutica. A chave hermenêutica é o próprio texto. Eu não posso colocar somente o que Jesus Cristo falou e ensinou como chave hermenêutica, porque o que os apóstolos queriam que Jesus falasse ali era o bastante para o evangelho, mas os apóstolos e o Velho Testamento completariam, porque a Bíblia é um todo. O apóstolo Pedro, ele fez questão de colocar os escritos dos profetas com as cartas paulinas, com as cartas que ele diz do irmão Paulo, que muitos estavam deturpando. Então, essa história de Jesus ser a chave hermenêutica, isso é só na cabecinha de Caio Fábio, né? E não se diz, e mandaram mais 10 discípulos para discipulá-lo, para começar não sei o que em lugar nenhum. Cria-se que a palavra tinha um poder de gestação inapagável no coração das pessoas. Agora, na hora que essa prerrogativa passou a ser da igreja, é que essa loucura inteira passou a ser, porque depois de Constantino, só existe salvação se a igreja se dignificar, atravessar um oceano, e lá numa terra estranha, pregar para um Inca, um Azteca, um Amazônida, sem contato nenhum com a civilização, porque se alguém não chegar lá e falar esse nome J-E-U-S-U-S e disser, ele morreu por ti na cruz um dia num pedaço de pau, e o cara, sem saber de nada, disse, tá bom, ele está perdido. Se ele não tivesse informação, significa dizer... Notem o que ele está falando. Ele está desprezando totalmente textos bíblicos claríssimos que são necessários
a pregação do Evangelho. Ele está desprezando que não é necessário que a igreja envie missionários para falar do que ele disse, J-E-S-U-S, de Jesus Cristo, que morreu na cruz. Ele disse que não é necessário. Veja o erro e a apostasia desse homem. Preste atenção os textos que Jesus falou. E eu vou começar pelo ensinamento claro das parábolas de Jesus. Eu vou começar em Mateus 13, na parábola do semeador, que Jesus fala no verso 19: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Aí diz: o que foi semeado em solo rochoso é esse que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. No verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Notem que ele vai de encontro até o próprio texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que ele falou que foi necessário Filipe ser levado pelo Espírito a explicar para o eunuco para que ele pudesse se converter. E Jesus disse na parábola do semeador que era necessário eles ouvirem a palavra. A palavra é a semente. O Espírito Santo usa a palavra porque Deus assim quis, através da palavra, que a fé vem. Então, nós vamos ver também palavras de Jesus. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Jesus deixa claro: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ou seja, a falta de fé na pregação, porque Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A falta de fé nessa pregação é a condenação. Então é necessário a pregação. E por último, eu vou colocar o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 10, que Paulo diz assim, verso 12: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vejam que Paulo disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não há quem pregue? E se não creram? E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A fé vem pelo ouvir, Paulo completa. E ouvir a palavra de Cristo, ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, esse universalismo de Caio Fábio, que chega a ter esse universalismo, não tem base nas Escrituras. Ele passa por cima de vários textos da palavra de Deus. Que a única mediadora entre Deus e os homens é a igreja. Porque se a igreja não levar essa mensagem, o mundo inteiro está perdido. Então, mais perdido do que o mundo que não sabe da mensagem, é a igreja que, supostamente sabendo da mensagem, a perverte. Não prega para ninguém, e quando prega um Jesus abominável, que é a cara de Satanás, cheio de ódio, cheio de inferno, cheio de julgamento, cheio de preconceitos, Vejam bem, Caio Fábio está usando uma linguagem, daqueles que rejeitam princípios claros da Bíblia. Quando ele diz cheio de ódio, cheio de preconceito, que não aceita o diferente, é porque ele quer falar que a igreja critica a relação homoafetiva, porque a Bíblia é clara em dizer que é pecado, e aí ele diz que essa crítica, essa ação de dizer que é pecado é ação de ódio, ação de Satanás, ação de não respeitar o diferente.
Então, essa ideia, quando alguém desse tipo de pastor, que não é pastor, mas de gente aí que critica e diz que é cheio de ódio, cheio de preconceito, é exatamente por isso. É porque eles não aceitam que as pessoas digam, isso é pecado, isso é errado. A Bíblia diz isso, que é pecado. Portanto, nós podemos perceber como Caio Fábio apostatou da fé.